Bem, pessoal, então dando continuidade aqui à história da epopeia de Gilgamesh, eu tinha parado na parte em que o Enkidu, que é o amigo do Gilgamesh, ele sofre um atentado contra sua vida por conta da Ishtar, da deusa, né, que foi desprezada pelo Gilgamesh, e isso causou nela uma fúria absurda e ela mandou matar o amigo do Gilgamesh, que é o Enkidu, e ele então teve aquele momento esclarecimento, né? Aquele momento assim, meu Deus, se o Enkidu morreu, eu vou morrer e todo mundo vai morrer. Então agora é a hora de eu ir em busca da vida eterna. Fazendo algumas pesquisas, para complementar, de repente, se alguém se interessar de ler a história, né, eu descobri que existe alguns HQs, algumas histórias em quadrinhos Vejam, isso eu encontrei na internet. Eu não sei se a história desses HQs aqui, eles vão ser fiéis à história da epopeia. Às vezes, eu sei que tem anime com o nome Gilgamesh, que não tem nada a ver com a história original, né? Mas fica aí a dica para quem quiser procurar. Eu encontrei essa daqui, achei até o visual assim muito bonito, né? Eu gosto muito de história em quadrinhos, então achei bonito assim. Ele não parece, na verdade, um guerreiro mesopotâmico, babilônico. Ele tá mais pra uma coisa meio nórdica, assim, sei lá, né? Um troço, a vestimenta meio medieval, assim. Enfim, mas de repente fica aí a dica para vocês. A outra que eu encontrei, que essa certa vez eu vi numa biblioteca pública de uma cidade que eu morei, é essas daqui. Só que essas em especial só tem o nome Gilgamesh não tem nada a ver com a história, assim, é um troço meio futurístico e tal. Essa eu cheguei a manusear essas histórias em quadrinhos. Mas fica aí a dica, de repente, quem gosta, dá para procurar. Existem esse conjunto de 3 livros aqui, ó. Aqui, que é também, não é bem uma história em quadrinhos. Esses livros, foi da onde eu tirei essas imagens aqui, essa, por exemplo, né? São imagens que foram pintadas a história de Gilgamesh foi recontada e ilustrada por uma artista plástica chamada Ludmila Zeman, né? Então aqui a gente vê, ó, vamos ver se vocês estão conseguindo, que tem o texto, né? E tem uma ilustração que é realmente um primor de ilustração. Essa cena, por exemplo, é uma cena que eu não contei no primeiro vídeo, é que aqui aparece o Enkidu, ele é chamado de o homem natural, porque ele vivia no meio da floresta com os animaizinhos e tal, e o Gilgamesh ficou meio encasquetado com ele, porque ele queria que o cara viesse. Olha, essa primeira cena aqui aparece bem isso que eu tô falando, ó. Ele tá aqui com os animaizinhos da floresta, né? Não sei se tá dando pra enxergar aí, né? E aí, o que o Gilgamesh safadinho, ele faz? Ele manda uma prostituta, sabe? É uma moça, assim, porque existia lá na Mesopotâmia antiga um chamado Hieródulas, com H, Hieródulas, que eram mulheres que prestavam serviços a homens sozinhos e tal, mas tudo isso em nome dos deuses. Então não era uma coisa assim por dinheiro, era uma coisa meio sagrada, era uma coisa, né? Crenças. E aí ele não resiste, o nome dela era Shamhat, a Hieródola Shamhat. E o Enkidu não resiste a ela, sabe? Tem até a descrição, uma descrição muito bonita, imprópria para menores, mas é uma descrição muito bonita sobre uma relação dos dois ali no meio da floresta. Porém, quando ele aceita ficar com a mocinha, ó, veja, ele é obrigado a sair da floresta.
Por que ele é obrigado a sair da floresta? Porque os animais é como se ele tivesse sido contaminado pelo amor. Ele se apaixonou por uma mulher, uma igual a ele. Vejam como essa história, eu tô sendo mais detalhista nessas questões, porque a história da epopeia, ela é toda cheia de significados, ela é toda cheia de simbolismos, né? Bem, daí depois disso, aqui tem até uma cena interessante, quando eles brigam, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar aqui. Eles estão soltando ali umas briguinhas assim com as falhinhas cuneiforme, estão vendo? Não sei se tá dando pra enxergar bem, eu tô tentando, tá? Mostrar pra vocês. É um texto muito bacana, porque ele é infanto-juvenil, não vou negar pra vocês que é um textinho bem infantil, mas para adolescente assim é legal. Eu gosto de ler. Ó, aqui é A Vingança de Ishtar, né? Que é quando ela manda, e depois a última busca de Gilgamesh, que é quando ele vai atrás então da vida eterna, né? Então, antes dele sair na sua jornada em busca da vida eterna, o que ele faz? Ele vai atrás de um cara chamado, eu até peguei o nome dele aqui para vocês verem, que é o Utnapishtim. Olha que nome legal para vocês darem para o filho de vocês futuramente. Pensa, Utnapishtim, ninguém tem esse nome, certeza. É um pouquinho difícil de decorar, né? Mas depois decora, vai que é uma beleza. Então, Utnapishtim, ele é identificado como o Noé mesopotâmico, né? É o primeiro relato de histórias do dilúvio que a gente vai ter na literatura. Inclusive, literatura que eu falo não colocando a Bíblia como literatura, não necessariamente, mas em textos escritos. É o primeiro relato, muito semelhante ao relato bíblico, muito mesmo semelhante, muito parecido. Né? O nome é diferente na Bíblia, Noé, na epopeia é Utnapishtim, tá difícil sair Utnapishtim aqui. Porque seria ele, então, o responsável por ter o cara que conseguiu vencer o fim do mundo, né? Os deuses ficaram bravos com a humanidade, igualzinho o relato bíblico, ficaram bravos com a humanidade e mandaram um dilúvio que teve uma duração de 7 dias e 6 noites, também tem aí uma variaçãozinha com a Bíblia, né? E o Utnapishtim também fez a mesma coisa, colocou os animaizinhos dentro de um barco bem grandão, esperou os dias da chuva passar e tal, e ele conseguiu vencer. Então aí o Gilgamesh vai atrás desse cara, porque se o cara conseguiu vencer um dilúvio, que era para acabar com a humanidade inteira, né? Então ele deve ser imortal. E depois de uma série de aventuras, né? Ele briga com um monte de gente, atravessa rios e mares e oceanos e tal. Ele consegue encontrar o Utnapishtim. E aí o cara fala para ele assim, ó, Gilgamesh, tudo bem, você quer ser eterno? Então eu vou te lançar um desafio. Você vai ter que ficar aqui alguns dias aí, tem lá os dias, acho que é uma semana, 7 dias, 7 dias e 6 noites ao mesmo tempo do dilúvio, acordado. E eu vou deixar um pão aqui do teu ladinho para caso você durma, esse pão aqui vai mofar, vai provar que você dormiu. E o Gilgamesh, gente, céu, coitado, ele tinha viajado pra caramba atrás desse cara, sabe? Ele enfrentou monstros e tempestades. E ele adormeceu, ele acabou dormindo. E o Utnapishtim provou para ele, então, que ele não era merecedor da vida eterna. O que fez ele, então, voltar triste para a sua cidade de Uruk, né? Aguardando a morte, que seria inevitável, como é inevitável para todo ser humano, né? É uma história muito significativa porque
para o pensamento mesopotâmico, a morte ela não tem esses significados. A gente vai ver, por exemplo, que entre os egípcios, a ideia de mumificação, que vocês já devem ter ouvido falar, as múmias egípcias, elas tinham essa função de preservar o corpo para uma vida pós-mortem, para uma vida depois da morte. Uma vida que se identificaria com o panteão lá dos deuses, o faraó viraria um deus e passaria então a comandar o destino dos homens, né? E muito parecido também com as nossas crenças cristãs, para quem é cristão, sobre essa ideia do paraíso, né? Que você morre, o seu corpo morre, mas o espírito ele permanece em algum lugar, seja no paraíso ou em outros lugares, enfim, ou reencarnação, para quem é reencarnacionista e tal. Os mesopotâmicos, de um modo geral, eles têm um pessimismo em relação à morte. Não existem, assim, relatos de grandes funerais na Mesopotâmia ou de preservação, mumificação de corpos, né? Grandes sarcófagos, pirâmides, para que se preservasse o corpo. E a epopeia de Gilgamesh, ela explica em parte isso, realmente um pessimismo em relação à morte. Né? Porque o símbolo que está por trás da epopeia é justamente esse, é um cara que lutou, viajou grandes distâncias, foi atrás de muitas aventuras, né, em busca da vida eterna. E quando ele chegou, é o famoso nadou e morreu na praia, né? E quando ele chega lá, quando ele pensa que ele vai conseguir finalmente o último desafio dele, ele não vence e ele volta derrotado. Tem uma frase muito interessante no finalzinho da epopeia, que ele diz assim, que ele é um homem que viajou numa grande jornada e escreveu na pedra a sua história, né? Isso para mim, e acho que qualquer um que leia o texto tem um significado valiosíssimo, porque de fato, primeiro, isso de fato ele escreveu na pedra, né, na argila a sua história, e hoje 2.000, 4.000 anos depois, 5.000 anos depois, nós estamos ainda falando sobre esse texto, ou esse grande rei, né? E ao mesmo tempo, ele traz para a gente um significado da nossa história de vida, né? Que realmente a gente passa por todas as nossas jornadas e de alguma forma a gente vai impregnando, a gente vai imprimindo nas vidas das outras pessoas aquilo que a gente viveu, que a gente sofreu, que a gente chorou, que a gente esperneou, que a gente lutou, que a gente entendeu, que a gente amou, enfim, né? Que são as nossas jornadas. Pesquisem a história do Gilgamesh, é uma história muito bonita, tem peça de teatro, é um texto que, infelizmente, os livros didáticos, eles não dão a devida atenção a esse importante texto literário. Existem várias correspondências com o texto bíblico, aqui não vou fazer essas aproximações, mas existem, né? A nossa próxima e última aula vou falar com vocês sobre o Código de Hammurabi, que é um código de leis, também muito valioso para o nosso entendimento das instituições, né? Espero que vocês gostem dos vídeos, estejam gostando, estejam entendendo, né? Se inscrevam, compartilhem, indiquem para os amigos, tá bom? Para que tenha a divulgação, né? O canal tenha a divulgação. E comentem lá ou me mandem mensagem. Joinha? Beleza, moçada. Vamos para a última, então.